Salve nerd fanfarrão! Nesse vídeo vamos fazer um top 10 de mangás criados por fãs da franquia Dragon Ball. Muitos dariam ótimas realidades alternativas. Vamos começar por um mangá muito famoso e muito querido pela comunidade de Dragon Ball, o Dragon Ball Kakumei. Criado por um francês, Ludovic Tupin, o mangá dá continuidade a Dragon Ball Super. Começando logo depois da vitória do Universo 7 no Torneio do Poder, mostra as consequências do pedido do número 17. Quando ele pede para restaurar todos os universos, acontece que o dragão de fato traz todos os universos, inclusive aqueles que já haviam sido destruídos antes do torneio. É dito que existem 18 universos, e nesse mangá é revelado que existe um 19º, e quando ele é trazido de volta, se torna o principal responsável por toda a treta desse mangá, começando uma guerra contra todos os outros universos. A história é encerrada em 2018 e só volta em 2021, totalmente renovada. E cara, a arte e a história são de tirar o fôlego. Se vocês quiserem eu trago o mangá completo aqui no canal. Dragon Ball Kakumei é considerado por muitos o Dragon Ball Super que todo fã gostaria de ter visto. E agora vamos pro Dragon Ball Sai. A ideia da história é o que aconteceria se Vegeta tivesse vindo pra Terra no lugar do Goku. Nessa HQ vemos Vegeta sendo encontrado por Mestre Kami, criado por Son Gohan, e ele acaba encontrando a Bulma pela primeira vez e vai com ela em sua jornada para encontrar as esferas do dragão. Uma coisa muito legal é que é cheio de referências à série original, e também acaba canonizando alguns personagens dos filmes do Dragon Ball, ou de episódios filler, como por exemplo o Gagaki Jr. Também apresentando personagens novos e recontando a história de um jeito muito interessante. Como por exemplo, nesse mangá, acabamos vendo o número 17 ainda criança, que já foi capturado pela Patrulha Vermelha. E também temos o Mr. Satan ainda jovem, sendo possuído por Kami-sama, para assim poder enfrentar o Piccolo Daimao. Temos um mangá completo aqui no canal, vou deixar o link na descrição. E pro top 3 temos o Super Vegeta Den. A premissa é a mesma do Dragon Ball Sai, só que o Dragon Ball Sai meio que conta a história do Dragon Ball, e o Super Vegeta Den conta a história do Dragon Ball Z. Às vezes você até encontra eles como se fosse uma coisa só, mas a verdade é que mesmo tendo sido feito pelo mesmo criador, as duas obras não se conversam, não são continuações diretas, pois Super Vegeta Den ignora vários acontecimentos do Dragon Ball Sai. Parece até que ele teve a ideia no começo, começou a escrever Dragon Ball Sai e parou e já pulou logo pro Dragon Ball Z, que era onde ele queria chegar, na parte do Raditz chegando à Terra e enfrentando Vegeta, e logo depois Nappa e Kakaroto vindo pra Terra. Vale mencionar que a luta do Vegeta contra o Kakaroto é incrível, e você tem que se ligar no estilo do Goku nesse mangá, e o Kakaroto está muito da hora, num estilo meio boxeador, sabe? Com as esquivas e tudo, e é muito legal que ele usa muito o seu Ki pra energizar os seus punhos, para dar mais poder destrutivo em seus golpes. Lembrando até alguns golpes do Terry Bogard, da franquia Fatal Fury e The King of Fighters. Eu não vou contar quem foi o vencedor, mas os dois no final acabam unindo forças para fazer uma rebelião contra o Freeza. E aqui podemos ver até a esposa Saiyajin do Kakaroto, que luta pra caramba, e que me faz também lembrar o estilo de luta da Chun-Li do Street Fighter. Que também temos toda a história aqui no canal. E se você sente falta de alguns personagens das antigas que foram esquecidos do Dragon Ball, e também tem a impressão que depois de um tempo só os Saiyajins que importavam para a série, bom, aqui temos um destaque para alguns personagens esquecidos. Na verdade, o Kuririn. E nesse fan mangá mostra como seria se o Kuririn fosse um Super Saiyajin. Isso acontece depois que Kuririn junta as esferas do dragão e acaba fazendo um pedido para o Shenlong meio estranho. Ele gostaria de ser um pouco mais parecido com o Goku. Acaba que o Shenlong interpreta o pedido da forma dele e transforma o Kuririn em um Saiyajin, assumindo todas as características da raça guerreira, como um comilão, não poder olhar para a lua cheia senão se transforma num macaco gigante. Ele até chega a encontrar o Goku e eles têm uma luta épica. E os dois ficam muito satisfeitos com a batalha. Mas nem tudo é alegria, pois os dois amigos nem imaginavam que uma grande ameaça vinda do espaço estava se aproximando. E me respondam, vocês já imaginaram uma luta do Goku em Super Saiyajin nível 4 versus um Super Saiyajin Rosé? Bom, não precisa pensar. Um fã já pensou nisso e já até criou um mangá sobre essa história, mostrando como Zamasu conseguiu o Super Saiyajin Rosé. O contexto é que depois da luta com Trunks do futuro, Zamasu segue ele para o passado, luta contra o Goku
e acaba voltando para sua linha temporal. Até aí tudo igual, mas tudo fica muito mais interessante quando ele deseja mais uma luta contra o Goku. Usando um anel do tempo, ele acaba indo pro futuro, só que ele cai numa linha temporal totalmente diferente do que ele esperava. A linha temporal do Dragon Ball GT. Chegando lá, Goku do GT sente a sua presença e os dois acabam se encontrando. E não precisa muito para os dois acabarem saindo na mão. Meia palavra, o Zamasu já convenceu o Goku a lutar com ele. A batalha, lógico, vai indo de fase em fase, de Super Saiyajin para Super Saiyajin nível 2. E vemos o Zamasu chegando à transformação de Super Saiyajin nível 3. A batalha é incrível até que chegamos no clímax da luta, quando Goku se transforma em Super Saiyajin nível 4, para surpresa do Zamasu, que esperava outra transformação. E é nessa batalha que ele consegue o Super Saiyajin Rosé. E depois desse confronto, ele acaba deixando o Goku e o Vegeta do GT quietinhos na sua linha temporal e volta para a linha temporal do Dragon Ball Super. Então a história do Dragon Ball Super acontece do jeito que vimos na animação. A arte do cara tá impecável e dá até para imaginar uma animação acontecendo com essa história. Outro mangá muito bom é Dragon Ball After, que ocorre depois da saga Buu. Num dos treinamentos de Goku com Ubi, Ubi acaba usando muito do seu poder, já que ele é uma reencarnação do Buu malvado, e acaba acertando um golpe muito forte no Goku, no exato lugar onde Goku bateu a cabeça quando criança. Então, igual um botão de liga e desliga, Goku acaba voltando à sua personalidade de Saiyajin, se tornando por alguns minutos o Kakaroto. Essa mudança é rápida, mas então Goku começa a oscilar entre a sua personalidade normal e a personalidade terrível de Kakaroto. O mangá mostra o terror que seria se o Goku fosse poderoso do jeito que ele é, mas totalmente inclinado à perversidade do seu sangue Saiyajin. Ele acaba enfrentando o Buu, e a luta dos dois é insana. Um detalhe, ficou muito legal o Ubi usando o uniforme laranja do Goku. Acaba que Ubi é um oponente muito poderoso, mas acaba hesitando em enfrentar o seu mestre. E é então que Vegeta entra em cena. Tudo bem que Goku era mais forte que Vegeta na época, mas Vegeta tinha uma carta na manga. Ele decidiu fazer todo o treinamento que o Goku fez em toda a história, tornando-se assim mais forte e sendo ajudado pela sabedoria e treinamento dos antigos mestres do Goku, como o Mestre Karin e o Supremo Senhor Kaiô, conseguindo usar a transformação do Super Saiyajin nível 3 e até usando o Kaioken aumentado 20 vezes. Vegeta agora está cheio de táticas e estratégias, tornando ele um oponente muito perigoso pro Kakaroto. Deixa aí nos comentários e deixa o botão de like, caso vocês queiram que eu traga essa história aqui pro canal. A propósito, por favor, compartilhe com os amigos esses vídeos, pois é um jeito do YouTube perceber que o meu trabalho está sendo conhecido. E agora vamos para um mangá que se passa naquele futuro ferrado do Trunks, que é uma das partes que a maioria dos fãs do Dragon Ball adora. E aqui contamos a história de um personagem também muito amado, que é o Gohan do futuro. Nessa realidade, um pequeno detalhe muda completamente a história. Gohan conhece uma jovem que perdeu a família por causa dos androides. Ele acaba meio que se sentindo responsável por isso e incentivado a acabar com o mal que os androides trazem ao mundo, e acaba meio que se tornando o irmão mais velho da jovem. Só que nessa realidade, num confronto contra os seus inimigos, a jovem está exatamente no local da batalha e acaba sendo morta a sangue frio pelos androides, despertando então o Super Saiyajin nível 2 do Gohan nessa linha temporal. E é aí que você já sabe, né? O massacre é total. E pelo fato de Gohan ter destruído os androides, acaba criando uma linha alternativa muito interessante, com Gohan e Trunks treinando e enfrentando ameaças que viriam a acontecer ainda, como a chegada do Cell naquela linha temporal, o Mago Babidi e também o ataque do Majin Buu, sem contar também com a aparição de Zamasu. Será que a ajuda do Gohan nessa linha temporal seria o suficiente para impedir o destino desastroso dela? Vale muito a pena conferir. E agora vamos lá para os primórdios do Dragon Ball. Essa história se passa um pouco antes da destruição do mundo dos Saiyajins pelas mãos do Freeza. Nela, o protagonista é Raditz, quando ele ainda era criança, participando de um torneio especial de trios, igual ao The King of Fighters, num tipo de estádio, com várias pessoas assistindo. Uma coisa muito interessante é que um dos seus parceiros de equipe é nada mais, nada menos que Tags, daquele filme do Dragon Ball Z. Como eu havia dito, essa história se passa um pouquinho antes da destruição do planeta Vegeta. E aqui vemos o quanto que Freeza é cruel, mandando a equipe dos jovens para conquistar o mundo onde ele sabia que os inimigos seriam poderosos demais para os garotos. É aí que vemos um massacre e fica um gancho explicando o que rolou com Tags,
que foi dado como morto nessa batalha, e tem um easter egg para quem conhece o filme, mostrando que quando ele estava à beira da morte, acaba encontrando uma fruta meio estranha, sendo um grande easter egg para os acontecimentos desse filme do Dragon Ball. Outra coisa interessante é a relação de Bardock com Raditz, que apesar de ficar nítido que Bardock é um pai bem ausente, eles se dão muito bem. E esse mangá tem uma cena muito engraçada. Quando Bardock encontra Raditz e Tags, Raditz menciona ao seu amigo: "Viu? Eu disse pra você que o meu pai era muito parecido com você." E quando Bardock pergunta quem é a mãe do jovem, a mãe de Tags aparece e Bardock toma um susto, dando a entender que ele pulou a cerca em algum momento durante as missões. E foi daí que nasceu Tags. Tanto que a Saiyajin é convidada pelo Raditz para jantar com eles. E ela, toda irônica, pergunta se Bardock vai querer que ela seja apresentada para sua esposa. Vale muito a pena também conferir esse mangá. Acho que todo mundo já sonhou em ser um personagem do Dragon Ball, mesmo que não fosse os tops do anime, como Goku, Vegeta, Gohan. E nessa HQ, vemos um jovem comum, fã de Dragon Ball, que acaba sofrendo um acidente e morrendo, e reencarnando no corpo do Yantia, no mundo do Dragon Ball. Primeiro, lógico, ele lamenta não ter vindo como o Goku ou o Vegeta. Depois ele vê os benefícios de ser o Yantia, especificamente porque o Yantia ficava com a Bulma no começo da série. Até que ele se lembra que o Yantia acaba morrendo na saga dos Saiyajins. É então que ele pensa se ele poderia fugir disso, ou talvez, quem sabe, fazer o Yantia se tornar mais forte. E então, usando todos os seus conhecimentos de Dragon Ball e fazendo tudo do melhor modo possível, o cara faz o Yantia virar um baita personagem, super importante para os Guerreiros Z. Só que conforme a história se desenrola, ele percebe que não foi o único que reencarnou no corpo de um personagem. É aí que as coisas começam a ficar interessantes. E vocês nem imaginam quem é o culpado desses acontecimentos. E o que é um vídeo falando de fã mangá, sem falar do Dragon Ball AF. Dragon Ball AF começou como uma lenda urbana. Após o final de Dragon Ball GT, rumores de uma continuação surgiram lá nos primórdios da internet. O que seria Dragon Ball AF? Elas ganharam forças graças a uma ilustração que mostrava o Goku alcançando um suposto nível de Super Saiyajin nível 5. Só que isso nunca foi uma continuação oficial. Essa arte foi criada por Daniel Montiel Franco, mais conhecido como Tabros. Foi feito como fanart para uma revista espanhola, Hobby Consolas. Lógico que sem contexto, a imagem acabou rodando ao mundo e muitos acreditaram ser uma continuação oficial da animação. Com o tempo, outras imagens por outros grupos de artistas saíram na internet. Imagens como do Vegeta com o traje real de seu pai e também o Gohan com o Super Saiyajin nível 4. Acontece que os fãs esperaram e esse Dragon Ball AF nunca saiu, mas isso acabou inspirando alguns fãs a criar o seu próprio Dragon Ball AF. Dentre as mais conhecidas está a versão criada pelo próprio Tabros, mas também tivemos uma versão japonesa pelo grande artista Toyotaro, que, como você sabe, atualmente é o responsável oficial pelo mangá de Dragon Ball Super. A outra versão é feita pelo Young Didi, que foi o artista de vários mangás apresentados aqui nesse vídeo. A história de Toyotaro é muito inspiradora para muitos fãs que criam suas próprias fanarts, pois ele chegou no status de mangaka oficial, sendo um artista que fazia fan mangás. O seu trabalho com Dragon Ball AF foi o que lhe deu essa porta de entrada para trabalhar oficialmente com a franquia que tanto amava. Toyotaro criou a versão onde somos apresentados ao principal vilão, Zaiko, um clone do Goku que também é meio Kaioshin. Young Jiji apresenta o filho do Freeza e também dá um protagonismo muito forte para o Gohan, que é o primeiro a alcançar o Super Saiyajin nível 5. E agora vamos fazer algumas menções honrosas aqui. A primeira, logicamente, é Dragon Ball New Hope. Nessa versão, Gohan e os Guerreiros Z são derrotados pelo Cell, e o único que sobrou foi o Kuririn. Cell acaba deixando ele vivo só pra humilhar o cara, como se ele não fosse merda nenhuma e nenhum tipo de ameaça para o Cell, pra passar seus últimos dias vivendo com a vergonha. Acontece que o Kuririn treina pra caramba, e ele ainda conhece o Goten, e acaba sendo o mestre dele, treinando o jovem para conseguir derrotar o Cell. E cara, o visual do Goten quando ele está um pouquinho mais velho é muito incrível. E eu particularmente, mano, adorava muito o Kuririn no Dragon Ball. Uma pena ele ter ficado para trás, junto com outros Guerreiros Z. Então ver ele se destacando aqui, se tornando um mestre, aprendendo até o Kaioken. E no final, nem é o Goten que consegue derrotar o Cell, e sim o próprio Kuririn,
que se sacrifica, usando um combo da técnica do Tenshinhan, junto com o Kaioken. Mano, é muito legal. E ainda tem uma continuação, onde o Gohan do futuro é revivido com as esferas do dragão de Namekusei e acaba indo para o passado e encontra o Goten. Então eles participam juntos de um torneio de artes marciais. Também temos Dragon Ball Multiverse, que é um dos mais famosos. Ele é uma sequência alternativa de Dragon Ball Z, que acaba ignorando o Dragon Ball GT e também Dragon Ball Super. Ele apresenta o conceito de multiversos. Diferente dos universos do Dragon Ball Super, esses universos são linhas do tempo alternativas, mostrando universos onde Goku e o Vegeta nunca se fundiram, ou que o Cell venceu os Guerreiros Z, se Goku nunca tivesse batido a cabeça e tivesse continuado mal. E nós vemos tudo isso em um super torneio multiversal. Também temos Dragon Ball New Age, onde 3 anos depois dos acontecimentos de Dragon Ball GT, onde encontramos Higer, o meio-irmão secreto de Vegeta, que foi pra Terra fazer o quê? Lógico, tentar matar o cara. Esse Dragon Ball passou por vários reboots, até sair o Dragon Ball New Age Definitive Edition de 2019, que tem até série animada de fãs no YouTube. Também temos Dragon Ball Infinite, que conta uma história de origem pro Bills, onde temos um novo protagonista, Saiyajin. Ele é sugado para um paradoxo temporal que o envia a 200 milhões de anos no passado. É então que ele chega no que parece ser o mundo natal de Bills, fortemente inspirado no antigo Egito do nosso mundo. As revelações desse mangá são bem surpreendentes. Vale a pena dar uma olhada nessa história. Também temos Dragon Ball Hakai, que se passa na linha do tempo do Dragon Ball Super, onde Zeno nomeia Goku como o deus da destruição do universo 6. Parecido com Dragon Ball Infinite, ele também tenta dar uma história de origem pro Bills. E o próximo da lista é Dragon Ball Kami, que conta a história de Pan, Bra e outros novatos do mundo do Dragon Ball, que estão treinando para serem os próximos protetores da Terra, onde eles se preparam para enfrentar um grupo de viajantes do tempo. Aqui foca bem nessa geração, e os únicos personagens antigos da franquia que estão presentes são a Bulma e o Mestre Kami. Dá pra ver que o autor se inspirou muito no Dragon Ball original, daquela fase onde o Goku ainda era criança. E o próximo da lista é Dragon Ball EX. Também se passando depois de Dragon Ball GT, temos Vegeta e Goten indo para outro mundo treinar. Que equipe meio doida, não acham? Mas eles estão se preparando para qualquer tipo de ameaça. E que baita ameaça, chamada Goku, que havia se tornado um deus, mas acabou sendo controlado por uma espécie de energia maligna, e é o principal antagonista da série. E para você ver a influência do Dragon Ball AF nessa versão, também temos o Super Saiyajin nível 5. Bom, Nerd Fanfarrão, esse foi o vídeo de hoje. Qual foi o mangá que você mais gostou? Gostaria que eu trazesse aqui no canal? Deixa aí nos comentários que eu posso fazer uma análise total. Então, um forte abraço para vocês e falou!